Oi, turma, do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa. No 20º texto, A Geração que Vai Governar, de Alessandro Paiva. Na terceira parte, Sair da Zona de Conforto. Muitas vezes é mais cômodo esperar que os outros façam o que podemos fazer nós mesmos. Essa é uma das mentalidades que atrasa o processo de mudança no Brasil. Não podemos nos acomodar achando que nossa opinião e posicionamento são pequenos ou irrelevantes. Grandes mudanças ocorrem por meio do somatório de pequenas ações. Imagine que você acredite em um candidato, mas aparentemente ele não tem a chance de vencer. O primeiro pensamento que pode surgir é: ele é bom, mas não vai ganhar. No entanto, a atitude correta seria: além de meu voto, vou apresentar suas qualidades e habilidades para minha família e amigos. Essa mudança de mentalidade é sair da zona de conforto e usar sua influência para promover a transformação que você acredita. O conforto é sempre fruto de uma luta contra o desconforto. Recebemos das gerações passadas o mundo em que temos hoje. A pergunta é: que mundo deixaremos para as próximas gerações? Há uma frase atribuída a Platão: o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O que era um pensamento de milhares de anos passados se tornou realidade hoje. Por quê? Porque muitos escolhem a zona de conforto. É hora de nos levantarmos e nos posicionarmos sobre aquilo em que acreditamos. Não se trata mais do nosso conforto pessoal, mas do desconforto gerado pela omissão, desinformação e pessimismo. O resultado disso é estarmos correndo o maior risco de todos os tempos, perder a nossa liberdade e direitos. Por isso, saia da zona de conforto e junte-se àqueles que lutam diariamente para construir um Brasil transformado para gerações presentes e futuras. É difícil, gente. Na leitura, vem para a gente aquela injeção de ânimo que anda faltando, né? Desde as eleições, quando a gente tinha tudo para ganhar e a gente sabe que ganhou essas eleições e que teve, como é que eu posso usar a palavra? Teve intervenção, né? Teve uma ajudazinha aí para o atual presidente estar no poder. Então, assim, desde ali para cá, que a situação está ficando cada vez mais insustentável, né? Na era do Bolsonaro, a gente tentava fazer as coisas e já era impedido. Eu lembro que eu perdi dois Facebook, porque eu postava algumas coisas e aquilo ali estava incomodando alguém, eu fui denunciada, ou o próprio Face corta a gente, eu não sei como é que funciona isso. Só sei que eu perdi 2 Face. Hoje eu tenho um Face pessoal, e dentro desse Face pessoal eu resolvi abrir páginas. É o caminho que eu tento driblar situações, né? Eu fiz uma página de educação e fiz uma página de política. E na página de política eu tento propagar esses vídeos e mais as notícias do dia a dia que eu vou encontrando, vou peneirando na internet. Até agora, até esse momento, ninguém mexeu comigo na página, mas eu tô aqui para contar a história de que essa liberdade que eles dizem que a gente tem não é bem assim que a banda toca, não. Né? Dependendo daquilo que você falar, daquilo que você fizer, você realmente vai sofrer uma punição em cima disso. E as notícias que chegam são cada vez mais desmotivadoras. Ontem mesmo vi um vídeo que já está circulando na internet há um bom tempo e eu não tinha visto ele na íntegra. Ontem eu resolvi dar uma atenção maior e a pessoa que estava sendo responsável pela informação dizia assim: gente, acabou a liberdade. Né? A partir do ano que vem, inclusive, pessoas ligadas à religiosidade, dependendo daquilo que falar na sua religião, já vai receber um processo, possivelmente uma prisão, né? Não pode falar. Não pode falar na religiosidade, que é um caminho amplo para chegar ao conhecimento, não pode falar. Não pode falar na via internet, né, no virtual, porque vai ser feito também uma punição aos empresários, não sei como é o nome que fala, né? Os criadores aí de plataformas,
qualquer tipo de propagação que a gente fizer em relação a dúvidas ou denúncias ao atual governo, seremos punidos. E se a gente não for punido, não perder o nosso perfil, né? Se não derrubarem o nosso perfil, seja Instagram, Face, YouTube, eles vão buscar a pessoa, né? Ou buscar quem é o responsável que está deixando a informação vazar. Então, saiu a lei, vai ser vasculhado tudo, né? Esses dias a gente teve prova de que isso já acontece. Veja bem, alguns comentários do tipo assim, se você falar de um botijão de gás com uma pessoa no WhatsApp, por uma incrível coincidência, começam a aparecer propagandas de botijão de gás para você em toda a rede social. Se você fizer uma pesquisa de um lençol numa loja virtual, daqui a pouco aparece um monte de lençol para você escolher de todos os tipos de loja, cor e tamanho. E sendo assim, a gente sabe que está sendo vigiado, né? Vigiado o tempo todo. E aí cabe a gente o seguinte, né? Dentro dessa proposta do que está sendo feito de lá para cá, como é que a gente vai fazer daqui para lá? Propagar, enfrentar, dizer coisas sem ter medo de ser punido, sem ter medo de que algo aconteça com a gente, né? Ontem eu estava conversando com um amigo diante do vídeo que eu assisti, dizendo que agora é uma lei e vai ter mesmo esse filtro todo, né? Falei para ele, quer saber? Eu tô cansada, de verdade, né? Você apanhar e calado, você vai ter que ficar calado. Aí eu fui assistir, eu falei para esse amigo e apareceu um vídeo para mim, um filme, no YouTube. E eu puxei o vídeo, o filme e falei assim, eu vou assistir para esparecer, porque é tanta notícia ruim. E era um filme que falava da mulher que enfrentou o Hitler, né? E eram dois irmãos. O irmão não aguentou muito quando ele foi. Eles jogaram propagandas, panfletos numa universidade, foram pegos em flagrante. O rapaz não aguentou muito as torturas lá e acabou cedendo e falando, não, realmente a gente estava propagando. Aí a moça, por consequência, acabou também dizendo que ele estava fazendo parte da propagação de publicações que faziam as pessoas pensar sobre aquele sistema que estava sendo implantado. E alguns comunistas aí, socialistas, eles falam que eles eram os mocinhos, né, que lutavam contra o Hitler. Na verdade, eles absorveram o sistema, a forma de pensar do Hitler e fizeram isso em narrativas mais leves, mais flexíveis, né, mais de bom moço, para chegar nas pessoas exatamente da mesma forma. O Hitler prometia emprego, saúde, prosperidade às famílias que eram judeu, né? Que eram judeus. E essas pessoas iam enganadas diante da situação que elas estavam vivendo, elas achavam que elas iam prosperar, trabalhar, e estavam indo para campo de concentração. É igual o boi, a vaca, que você mima, dá tudo do bom e do melhor para comer, para dormir. Hoje em dia, nos lugares onde se cria boi e vaca, tem até música ambiente para elas darem mais leite, para elas poderem produzir mais. E depois botam numa fila e cortam o pescoço, né? Então, a tática de ganhar as pessoas é sempre a mesma. Primeiro eu dou, eu agrado. Depois eu vejo o que eu faço com ela quando ela estiver na minha mão. E isso está ocorrendo embaixo dos nossos olhos. Aí eu falei para esse amigo, tô cansada. Eu acho que quando terminar esse livrinho aqui, eu vou parar de falar de política. Porque esse livro inteiro, gente, eu não tô falando, nunca falei e nem vou falar que eu sou do PL. Nunca falei. Mas é um livro produzido pelo PL, pela Michelle Bolsonaro, inclusive. Então, é um livro que fala da direita. É por isso que eu tô lendo ele. Eu não sou de partido, eu sou da direita. Eu sou de valores, de princípio, não sou perfeita. E nenhum político que eu aposto é perfeito. O Bolsonaro não é perfeito. É o que eu mais confio é ele. Até que se prove o contrário.
Todos os políticos têm as suas ambições, têm os seus pensamentos, as suas diretrizes, e colocando entre um e outro, o raso, né? O menos ruim é aquele que diz respeito à vida, à família, é aquele que diz respeito à prosperidade real de trabalho, de incentivo ao estudo, de garantia de segurança. Hoje eu estava conversando com um amigo aqui, ele veio fazer para mim um orçamento de cortina, ele trabalha para mim há muito tempo, desde da minha família. Eu confio demais no trabalho dele, e a gente sentado conversando, ele falou assim, eu perdi cliente, porque eu falei que eu sou da direita. Aí eu falei para ele, eu perdi amigos e família, porque eu falei que eu sou da direita. Então, é algo assim que entra nas pessoas como se fosse uma verdade e elas cultuam aquilo baseado em fatos históricos, que elas vão buscar esse fato histórico da época de Hitler e tal, e se colocam num papel de vítima, de pessoas, os trabalhadores da última hora, né, que saem ali tentando ser os heróis, como se o Hitler fosse da direita. E, na verdade, o que ele planta é justamente a raiz do comunismo, que é a raiz desse governo que nós estamos aí. Então, para professores de história, eu querer contar uma história dessa, o cara não aceita, porque ele foi militarizado, né? Militarizado não, como é que fala? A educação dele é militante, tem partido, tem lado, não foi aquela educação neutra. A minha, até certo ponto, foi neutra. Até certo ponto, eu tive professores que mostravam os dois lados da moeda. Depois chegou um dado momento, não, que eu tive professores que eram totalmente ligados ao comunismo, ao socialismo, né? A essa ideologia que todo mundo pode tudo, mas só um lado pode tudo, né? Que a gente tá vendo que o outro lado não pode tudo, não. Então, não tem essa de formar família tradicional, não tem essa de você investir na educação de uma forma aberta, não, é direcionada, é naquele ponto, e com a desculpa de que a tradicional é que era assim, enfim, eles distorcem todas as verdades, fazem uma nova verdade e tem gente que acredita e pega aquilo como uma fidelidade total, desrespeitando os outros, né? Eu tenho um amigo que, como eu já perdi alguns amigos e família, eu tenho um amigo que eu tô prestes a perder, porque ele fica mandando piadinha para mim contra o Bolsonaro, contra a direita. Eu acho de péssimo gosto. Então não existe um respeito, né? Eu posso fazer minhas piadinhas na minha plataforma lá, assiste quem quer. Quem entrar na minha plataforma vai ver. Mas eu mandar para um petista, eu acho falta de respeito. Então, assim, da parte deles pode tudo, da nossa parte não pode. Se eu mandar uma piada lá do Nove Dedos para ele, com certeza vai achar ruim. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito complicado. E aí, quando vê um texto falando assim, gente, sai da zona de conforto, vamos lá, vamos trabalhar, dá um incentivo. Mas, ao mesmo passo, nós temos ali o limite do outro lado imposto que nos bota até medo. E se tem medo, não tem liberdade. Então, vamos parar para pensar. É isso mesmo que nós vamos fazer nas eleições? Vamos votar no primeiro que aparecer, qualquer um, ou então não vota, e vamos deixar esse negócio cada vez pior? Eu não sei até onde eu vou com esses vídeos, não, porque cada vez mais eu estou ficando com mais receio, né? Eu, terminando esse livro, de verdade, eu estou pensando em parar de falar de política, de propagar, guardo minha opinião para mim, porque a gente tenta ajudar, a gente tenta levar a ideia para outras pessoas, para, né? Opa, peraí, eu pensava que era assim, quer dizer que não é? Pelo menos para a pessoa ir buscar a verdade, né? Mas, nossa, gente, inclusive assim, são tão poucas pessoas que vão na plataforma do YouTube para poder assistir o vídeo, para acompanhar os estudos, que a gente vê que a direita é muito, muito cordeirinho. E isso é ruim para nós. Nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que agir, nós temos que reagir. Mas eu, Patrícia, já estou ficando com medo de fazer isso, né? Assim, dando a cara a tapa. Eu não sou ninguém na fila do pão. Eu não falo muita coisa. Eu falo pouco, pouco que eu sei, mas para ajudar.
E eu não tenho visto retorno disso, né? Nem mesmo nas pessoas que assistem, que curte, que... essas coisas tudo aí, né? Curte, compartilha e tal. Eu tenho visto pouco. Tem gente que fala, mas mesmo que seja pouco, continua. Mas tem essa questão do medo, né? A gente acaba tendo receio diante de tanta impunidade, diante de tanta injustiça. E tá cada vez pior. Então eu acho que a maior justiça que a gente tem é a de Deus, e em segundo lugar a gente ir lá e pensar muito antes de colocar a nossa assinatura na urna, né? Apesar de saber que também não está tão confiável como deveria, não é verdade? A gente pensa em não falar e quando vê, fala e pode se complicar. Eu não quero me complicar, mas a gente precisa dar um jeito aí de mudar essa situação de alguma forma.